Olá, sejam bem-vindos! Hoje eu vou fazer a leitura do mangá do capítulo 259 de Tokyo Revengers que acabou de sair. No capítulo passado, finalmente tivemos o retorno muito esperado do Taiju, e ele chegando, tacando a moto em cima do Sanzo. E com isso, ele acabou salvando a vida do Takemichi. Agora vamos à leitura do mangá, mas antes disso, se você me acompanha nos reviews semanais, já vai caprichando no like e se inscreve também, caso ainda não seja inscrito. Não esquece também de ativar o sininho para ser avisado dos próximos vídeos, ok? Vamos lá! Vamos aqui no cantinho. Durante a grande desvantagem da Toman, um certo cara aparece. E aí começa o capítulo com um flashback do Mitsuya e do Taiju. Eles estão meio que numa baía, enfim. E aí o Mitsuya fala: amanhã vamos brigar contra a Kanto Manji, a gangue liderada pelo Mike. Vai ser uma briga complicada. Aí o Mitsuya continua dizendo: então a gente precisa da sua ajuda. E aí o Mitsuya continua dizendo: Taiju. E aí o Taiju fica em silêncio, só ouvindo. E aí o Taiju faz uma simples pergunta: e o que eu ganho com isso? E aí o Mitsuya fica em silêncio por um tempo e responde: um incrível nada. Você não ganha nada com isso. Aí o Taiju fica até espantado com a resposta, né? Como assim, nada, não ganho nada com isso? Aí o Mitsuya continua: mas vai querer perder esse momento? E aí um detalhe é que um dos rascunhos do Kenwakui, do Mitsuya, é esse aqui que tá nesse capítulo agora. Né? O momento que o Mitsuya tá se referindo é o seguinte: a parte sobre o Takemichi Hanagaki bater no Manjiro Sano. E aí voltando pro presente, a gente vê o Taiju na frente do Takemichi, a moto dele jogada em cima do Sanzo, e aí o Taiju dá aquela risada, e aí eu vou ter que reprisar a minha risada tosca imitando o Taiju. E o Taiju diz: capitão da 6ª divisão da 2ª geração da Tokyo Manji, Taiju Shiba. Eu tenho ingresso de primeira fila para ver o Hanagaki meter a porrada no Mike. Aí o Takemichi olha meio espantado, eu acho que ele ainda tá meio chocado com a situação. E aí o Mitsuya diz o seguinte: então você veio mesmo. E o Hakai totalmente chocado, e as expressões dele são as melhores. E aí o Hakai diz: quando você entrou na Toman? Aí o Shifuyu: você deve estar de brincadeira. O Taiju vai obedecer ordens vindas do Takemichi? E aí o Inupi: sério mesmo? E o Koku diz: ele não é o tipo de cara que aceita receber ordens. E aí corta pro Waka e pro Benkei, e o Benkei diz: esse cara foi o líder da 10ª geração da Black Dragons, Taiju Shiba. Aí o Waka tá só observando. O Mike também tá observando sem falar nada, aquela expressão de sempre dele. Só que eu acho que dessa vez ele tá um pouquinho puto com o surgimento do Taiju. O Rama só ri e diz: hehehe. E aí aparece o Sanzo. Sim, o Sanzo tá vivo. Ele deve ter quebrado algumas costelas e deve estar infértil a essa altura do campeonato. E aí a moto tá em cima do Sanzo e ele tá, obviamente, com dor, né? Que pena. E aí o Takemichi ainda tá chocado e diz: Taiju-kun. Aí o Taiju tá com a mão no bolso, só olhando pro Takemichi. E aí o Taiju fala: capitão, a gente já brigou uma vez, então escuta bem que eu vou te falar. Aí o Taiju diz pro Takemichi: não tem ninguém que pode derrotar o Mike, exceto você. O Taiju tá levando fé mesmo no Takemichi, né? E aí o Taiju continua: então levanta logo, eu vou abrir o seu caminho até o Mike. Aí o Takemichi se levanta e diz: valeu, cara. E aí os dois partem pra cima do pessoal da Kanto Manji e gritam: vamos nessa! E aí o pessoal da Kanto Manji pressente o perigo e fala: opa! E aí o Taiju já tá se preparando pra dar um socão na galera e diz: sai do meu caminho! E aí o Taiju faz o que ele sabe fazer melhor, que é encher de porrada o pessoal da Kanto Manji. E aí o Hakai fala: isso é incrível, Takachan! Meu irmão não é do tipo que luta por alguém, certo? E aí o Mitsuya sorrindo diz: bem, eu acho que ele acabou gostando do Takemichi. Digo, no final das contas, ele acabou salvando os irmãos Shiba, né? Ele está apenas devolvendo o favor. E aí o Takemichi fica impressionado com o Taiju e diz: que incrível, Taiju! Você é como um furacão! Aí o Taiju continua fazendo a limpa com os figurantes da Kanto Manji. E aí o Koku diz: não tenho visto o Taiju lutar já faz um tempo. Ele com certeza não é normal. E aí o Inupi complementa dizendo: sim, ele tá parecendo o próprio capeta. E aí o Taiju tá se divertindo, enchendo o pessoal de porrada. E aí o Takemichi fala: ter ele como aliado é algo perfeito. Pena que você não pensou nisso, Takemichi. Ainda bem que o Mitsuya pensou, né? Enfim. E aí o Taiju sai correndo, já se preparando pra meter a porrada em mais figurantes da Kanto Manji e grita: ora! E aí o figurante da Kanto Manji fala: ele derrubou quase todos os nossos membros de uma vez só. E aí o outro figurante fala: está virando o jogo completamente sozinho. E aí um figurante que tá apavorado diz: esse é o líder da 10ª geração da Black Dragons, Taiju Shiba. O monstro chegou, né, gente? É outra coisa.
E aí alguém para na frente do Taiju, na verdade 2 pessoas, mas um deles diz: "Você com certeza é um cara durão." Aí o Taiju olha pra eles e fala: "Hã?" Aí o Waka, com aquela expressão de sempre, diz: "Você reviveu a Black Dragons, hã?" E o Benkei fala: "A gente não vai deixar você chegar no Mike." Aí o Takemichi vê a situação e diz: "Isso é ruim. A geração original da Black Dragons está aqui." E aí o Taiju fala: "Certo, a primeira geração." E aí ele tá parado na frente do Waka e do Benkei. Aí o Taiju sorrindo diz: "Apenas um bando de homens velhos aposentados. Acreditam mesmo que vão vencer?" E aí percebam que o Taiju é muito alto, né? Ele tem 1,95 m. E o Benkei tem uma altura próxima, né? Mas o Waka, tadinho, parece uma criança perto de um adulto. E aí aqui tá definida a próxima luta. Taiju Shiba versus Waka e Benkei, a dupla lendária. E aí o Benkei fala: "Essa sua arrogância não vai garantir sua vitória." E aí o Taiju, com aquela cara de louco, né, que até lembra um pouco o South Terrano, diz: "Então vamos fazer isso, lendas." E aí percebam que todo mundo que tava atrás dele da Kanto-Manji tá completamente apagado no chão, né? E aí aqui embaixo, o demônio versus as lendas. Quem vai sair vitorioso dessa batalha? Continua. Galera, continua comigo, não vai embora, porque eu tenho várias considerações a fazer e eu quero comentar o que eu acho que vai acontecer nos próximos capítulos. Galera, no review passado, eu comentei que poderíamos ter um flashback do Mitsuya mostrando como ele recrutou o Taiju para Toman. E como eu já tinha comentado com vocês, segundo a informação dada pelo Ken Wakui, Mitsuya e Taiju ficaram próximos após a Batalha de Natal. E de acordo com o que eu já tinha teorizado, o Mitsuya realmente entrou em contato com o Taiju sem ter comentado com ninguém, avisando que a Toman iria enfrentar a Kanto-Manji e convidando o Taiju a se juntar a eles. Na minha opinião, o Mitsuya tomou uma ótima iniciativa. Afinal, o Takemichi, que é o líder, nem se lembrou que no futuro, em que ele se encontrou com o Taiju, ele havia dito que tinha uma dívida com ele. O Takemichi tem ótimas qualidades de liderança, mas ainda falta uma certa malícia, uma certa experiência. Então eu gostei que o Mitsuya supriu essa lacuna, digamos assim. O Taiju parece que tem um certo ressentimento do Mike por conta da luta dos dois, já que o Taiju quer assistir de camarote a vitória do Takemichi sobre o Mike. E ao seu turno, o Taiju não vai ganhar nada fazendo parte da Toman, além da satisfação pessoal de ver o Mike sendo derrotado. Mas não é só isso. Mesmo não sendo a natureza do Taiju ajudar outras pessoas, ainda mais sem ganhar nada com isso, a gente sabe que o Taiju se sentia em dívida com o Takemichi porque ele salvou a família Shiba. E graças ao Takemichi, o Taiju enxergou que existia um outro caminho sem ser a violência. Em um flashback, o Taiju havia dito a Yuzurra que queria tornar o Hakai forte, e ele se valia de violência para isso. O Taiju nunca conseguiu mudar o Hakai porque ele usava violência, mas o Takemichi mostrou para eles que esse não era o único caminho. Então o Taiju reconhece isso, e por conta disso, ele tem seus próprios motivos para emprestar sua força ao Takemichi e à Toman. E diante desse contexto, eu estou muito curiosa para ver a interação do Hakai com seu irmão. Bom, a gente está muito feliz com o retorno do Taiju, é claro, mas tem uma coisa que ainda me preocupa, é o Sanzo. Sim, de novo o nosso coringuinha. Eu tô preocupada porque eu acho que o Sanzo deve estar putíssimo com o Taiju por ter tacado a moto em cima dele. E não só isso, mas o Taiju também o impediu de matar o Takemichi. Então, considerando que o Sanzo é um ser imprevisível que sempre pode coringar, se ele tiver a oportunidade, ele deve buscar alguma retaliação contra o Taiju. Por sua vez, já que o Taiju não teve a oportunidade de escolher seu oponente, visto que o Waka e Benkei apareceram para enfrentá-lo, o Rama continua sendo um problema. Então, se não aparecer nenhum reforço, talvez alguém da Toman, que já foi derrotado, tenha que lutar contra ele. Seria interessante ver um duelo do Rama versus Takemichi, até porque eu acho que o Rama é o segundo viajante do tempo. Mas eu prefiro que outra pessoa assuma a luta contra o Rama, já que o Takemichi vai ter que lutar contra o Mike, já enfrentou o Kakucho. Então, na minha opinião, é melhor poupar as forças do Takemichi. Se o trio Peiyan e irmãos Kawata não tivesse tido a péssima ideia de enfrentar o Mike e tivesse ido lutar contra o Rama, a Toman teria um problemão a menos. Bom, eu acho que o Angry, sendo o Ogro Azul, poderia dar conta do recado, já que ele enfrentou a Tenjiku estando todo quebrado.
Mas eu também não reclamaria se o Taiju terminasse de enfrentar Waka e Benkei e depois partisse para cima do Rama. De qualquer modo, o ideal é que alguém dê um jeito no Rama e só deixe o Mike sobrando. Há um tempo atrás, eu tinha comentado que seria muito importante a Toman ter alguém com perfil porradeiro que abrisse caminho para o Takemichi chegar ao Mike. E com a chegada do Taiju, a luta Mike vs Takemichi finalmente está se aproximando. Até hoje, nunca tivemos um adversário capaz de derrotar o Mike, sendo que as melhores opções foram o Izana e o South, mas os dois foram derrotados e morreram. Se juntar vários membros da Toman para lutar contra o Mike, talvez seja possível derrotá-lo, mas ainda assim não temos garantia de que isso aconteceria, já que no passado o Mike limpou o chão com Draken, Mitsuya Shifuyu e Peiyan. E nessa batalha, ele parece ter derrotado com facilidade Angry, Smile e Peiyan. Então, ainda que junte uma galera da Toman para enfrentar o Mike, a figura central da batalha é o Takemichi, que inclusive já prometeu diversas vezes que derrotaria o Mike. Eu acho que o papel da Toman vai ser mais no sentido de dar apoio ao Takemichi e garantir que ele consiga se aproximar do Mike, mas quando se trata de derrotar o Mike e salvá-lo, só tem uma pessoa que pode fazer isso, e é o Takemichi. Além de ambos serem os líderes das respectivas gangues, a origem de tudo surgiu a partir do desejo do Takemichi de salvar o Mike. Então o caminho deles está interligado há muito tempo. A gente sabe que o Takemichi é muito resistente e atualmente ele aparenta estar no mesmo nível de força do Kakucho. Mas para enfrentar o Mike, mais uma vez o Takemichi vai ter que superar os próprios limites. Já que ele conseguiu desviar do golpe de espada do Sanzo após ter tido uma visão, não podemos descartar que o Takemichi poderia ter outras visões na sua luta contra o Mike. De qualquer modo, eu acho que o Taiju tá certo em botar fé no Takemichi e ele sabe, por experiência própria, que o Takemichi tem potencial para derrotar o Mike. Mas mudando de assunto e focando na luta da vez, quando saíram os spoilers no sábado, eu comentei com vocês que a minha aposta era a luta do Taiju contra a dupla lendária. Isso porque, em uma das imagens que foi vazada, foi mostrado que uma das pessoas que estava parada na frente do Taiju estava sem o sobretudo da Kanto Manji, e por isso que eu suspeitei que poderia ser o Aka. Como o Mike também está sem o sobretudo, eu comentei que não podíamos descartar que os adversários poderiam ser Mike e Rama. Só que esses dois, diferente da dupla lendária, não têm o hábito de lutarem juntos. O Mike, por si só, é um monstro e sempre lutou sozinho, né? Mas enfim, o que podemos esperar dessa luta Taiju versus Waka e Benkei? Bom, na enquete que eu fiz no sábado, a maioria votou em uma derrota esmagadora da dupla lendária. Eu também acredito na vitória do Taiju, só não sei se será uma luta tão fácil assim. Bom, por mais que o Taiju tenha perdido pro Mike com um chute, não podemos esquecer que o Taiju, antes de lutar contra o Mike, já tinha levado uma facada da Yuzuru e havia lutado contra Mitsuya, Hakai e Takemichi. Tudo bem que o Mike deixou o Taiju dar um soco nele como forma de autopunição, mas de qualquer forma, aquele soco deixou o Mike inconsciente por alguns segundos. Então o Taiju, sem sombra de dúvidas, é um monstro. Ao seu turno, não podemos esquecer que Waka e Benkei estão com certo desgaste por conta da luta contra Inupi e Koko, sendo que o Benkei já tomou um socão do Koko e ficou apagado por uns instantes. Já o Taiju tá zero bala e só usou os figurantes da Kanto Manji como aquecimento. Lembrando também que o Waka e Benkei enfrentaram juntos o Salfterano e foram derrotados. Então, se o Taiju vencer os dois, ele estaria no mesmo nível ou em um nível próximo ao do Salfterano. Aliás, comentário aleatório, eu acho que o Salf e o Taiju têm um jeito meio louco e muito parecido, né? Mas enfim. Enfim, gente, ao que tudo indica, o Taiju irá enfrentar a dupla lendária sozinho. Mas na minha opinião, também seria interessante se a Senju acordasse da soneca e se juntasse ao Taiju para lutar contra o Waka e o Taiju contra o Benkei. E por falar na Senju, pelo visto, ela ainda está inconsciente. Então quando ela acordar, ela ainda vai ter um choque de realidade ao descobrir que o Haruni andou aprontando enquanto ela estava dormindo. Mas deixando esse detalhe um pouco de lado, vamos voltar para a dupla lendária.
eles escolheram o Taiju como oponente, e isso me fez perceber que esses dois têm a tendência de escolher adversários que têm relação com a Black Dragons. Primeiro o Inup, que carrega o sonho de reviver a gangue, e agora o Taiju, que no passado reviveu a Black Dragons. E diante dessa tendência da dupla lendária enfrentar o oponente que tem ligação com a Black Dragons, isso me fez refletir se o motivo deles terem decidido seguir o Mike na Canto Manji talvez seja porque eles também têm o desejo de reviver a Black Dragons e consideram o Mike forte bastante para fazer isso. Então, de certa forma, eles podem estar testando a força daqueles que têm relação com a Black Dragons para verificar se outras pessoas têm capacidade de realizar o sonho deles. Se foi isso, o problema é que o Mike não carrega o ideal da Black Dragons. Quem simboliza esse ideal é o Takemichi. O Inup já percebeu isso, mas o Waka e Benkei ainda não tiveram a oportunidade de ver o Takemichi realmente em ação. Então eles não sabem do que o Takemichi é capaz. Mas em algum momento, talvez durante a luta Mike versus Takemichi, eles devem identificar o Takemichi como uma pessoa apta a reviver a Black Dragons pela semelhança dele com o Shinichiro. E se a intenção deles for essa, nesse momento eles provavelmente vão mudar de lado. E não podemos esquecer que uma das maiores habilidades dos protagonistas de mangás e animes é essa capacidade de converter seus inimigos em aliados, assim como o Takemichi fez com o Taiju. Inclusive, isso é algo que a gente já viu acontecendo, por exemplo, em One Piece, uma vez que já foi dito que o Luffy era uma ameaça justamente porque ele tem essa capacidade de juntar aliados e fazer com que as pessoas o sigam. E o Takemichi tem esse mesmo perfil. Mas é claro que também não podemos descartar que o Waka e Benkei podem ter algum motivo oculto para estarem na Canto Manji. Isso pode ser alguma forma de proteger o Mike, talvez honrando um pedido do Shinichiro enquanto estava vivo, de tomar conta do Mike caso algo acontecesse e o Shinichiro não estivesse presente. Se existir esse motivo oculto, eu não vejo eles traindo a Canto Manji futuramente, mas se eles ingressaram na gangue pensando que o Mike estaria apto a reviver a Black Dragons, alguma hora eles vão descobrir que o Takemichi é a verdadeira personificação do Shinichiro e aí, provavelmente, eles mudariam de lado. Bom, nessa semana tivemos um novo rascunho postado pelo Ken Wakui. O problema é que ninguém sabe quem é essa criatura. Bom, as opiniões ficaram divididas entre o Han Haitani, em um possível flashback, e o Rama. É mais provável que seja o Rama, porque no tweet do Ken Wakui aparecem os kanjis do nome do Rama. Mas se a gente não sabe nem quem é essa criatura misteriosa, fica meio difícil especular o que isso significa. Eu gostaria muito que fosse revelada alguma informação sobre o Rama, afinal, estamos no arco final e não sabemos praticamente nada sobre ele. Além disso, não podemos esquecer que, em breve, aparecerá esse rascunho do Waka e do Benkei, que possivelmente tem relação com a luta contra o Taiju. E também tem esse esboço do Takemichi, em que ele aparece com os punhos fechados, o rosto sério e com um olhar de determinação. Será que já vai rolar a luta Takemichi versus Mike? Por fim, notícia de última hora para quem ficou até o final. Aparentemente, nos comentários do autor no capítulo de hoje, o Ken Wakui revelou que um novo personagem irá aparecer no spin-off do Baji e do Shifuyu. Como assim personagem novo, gente? Enfim, eu tô doida pra ver esse spin-off porque eu sou apaixonada por essa dupla. Mas enfim, o que você acha que pode acontecer nos próximos capítulos? Você aposta na vitória do Taiju ou da dupla lendária? Comenta aí. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e se foi o caso, eu te peço para se inscrever caso ainda não tenha feito isso. Aproveita também para clicar no like e compartilhar o vídeo com algum amigo. Não esquece também de ativar as notificações para não correr o risco de perder novos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Até breve!